Olá, que Deus abençoe abundantemente em o nome do Senhor Jesus. Diga amém e diga graças a Deus. Bom, meu amigo, minha amiga, a palavra de Deus, ela sempre vem nos fortalecer, vem nos edificar, tira da gente o fardo pesado, porque o Senhor Jesus deixou essa palavra escrita para que nós viéssemos entender que enquanto há vida há esperança, que a gente tem a oportunidade, Ele nos dá isso, né, de mudar as nossas vidas, não importa a situação que venhamos estar, mas Ele sempre nos mostra que através da fé, a fé bíblica, a fé de entrega, ela pode restaurar a vida, salvar a vida, prosperar, curar, libertar. Ela pode fazer qualquer coisa, desde a hora que a pessoa creia nessa palavra. Eu tenho aqui em João, capítulo 8, versículo 13, o Senhor Jesus estava conversando com os judeus, né? E conversando ali com o povo, e ele disse o seguinte, uma das palavras que Ele deixou para que nós viéssemos entender que Ele é Deus e que Ele muda, que Ele transforma a vida daqueles que creem. Olha o que ele disse aqui. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizeis, tu serás livres? Respondeu-lhes o Senhor Jesus, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Olha o que o Senhor Jesus falou. Todo aquele que comete pecado, quer dizer, que permanece nele, que vive praticando pecado, se torna escravo dele. Então os judeus contestam aqui o Senhor Jesus, porque ele diz que conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. E disseram, mas como se nós somos livres? O grande erro das pessoas é acharem que elas estão livres de alguma coisa fora do Senhor Jesus. A própria Bíblia diz, o próprio Senhor Jesus, né, disse que fora dele não há vida. Então, para uma pessoa alcançar o milagre, para que ela venha ter paz na vida dela, ela tem que mudar algumas situações, mudar a atitude que ela vem tomando, que leva ela a ser escrava do pecado. E todos nós sabemos, né, através da palavra do Senhor, que o salário do pecado é a morte. Então, mais cedo ou mais tarde, vai vir o problema, vai vir a dificuldade, vai vir a cobrança. E a cobrança não vem do Senhor Jesus. A cobrança não vem do Senhor Jesus. A própria vida cobra da pessoa aquilo que ela faz, porque a Bíblia diz que aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Então, quando uma pessoa está dentro da igreja ou mesmo fora, né, quando ela está ali fazendo as coisas que não agradam a Deus, que não cumpre com o que a palavra está sendo dita, ela vai colher um preço muito alto. Vai colher um preço. Mais cedo ou mais tarde vai vir esse fardo. E muitas são das pessoas que não aguentam. E elas acabam abrindo mão da própria vida. Por quê? Porque ela não está fortalecida pelo Espírito Santo. Porque quando a pessoa está praticando o pecado, ela não está fortalecida pelo Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo foge do pecado, foge da aparência do mal. Tem nojo do erro, tem nojo da injustiça, tem nojo da prostituição, da bebida, das drogas, dos vícios, tem nojo. Mas quem não tem o Espírito Santo se deixam levar, cedem às tentações, cedem fácil às fraquezas da carne. E com isso cometem pecado e paga-se um preço muito alto. Só que muitos como esses homens, aparentemente parece que está tudo bem.
parece que está tudo bem, está lá no pecado, mas né, até então não está acontecendo nada. Parece que está tudo tranquilo, mas não está. Mais cedo ou mais tarde vai vir o problema, e aí quando vier o problema, não vai ter estrutura para suportar esse problema. A pessoa não tem a estrutura e ela acaba cedendo, né, a destruição. Se entrega aos vícios, se entrega às coisas erradas, quando não pensam em tirar as suas próprias vidas. Eu sempre digo que o Senhor Jesus, ele nos ama tanto, que mesmo sabendo que nós iríamos errar, que viéssemos falhar, ele sempre está nos orientando. Eu chamo isso de oportunidade, né? Ele sempre nos dá oportunidade. Sempre nos dá oportunidade de acertarmos os nossos caminhos. Ele hoje, através dessa palavra, ele está dando oportunidade a cada um de nós de entendermos que fora dele não há vida. E que essa coisa de eu amo Deus, mas continua praticando pecado, esse amor não é verdadeiro. Uma pessoa casada que diz que ama o seu esposo ou sua esposa, mas o trai, isso é mentira. Uma pessoa que ama, ela se torna fiel àquela pessoa que ela ama. Então, se a pessoa diz que ama o Senhor Jesus, mas continua praticando pecado, continua fazendo tudo de errado, então esse amor não é verdadeiro. E o Senhor Jesus, ele chega para esses homens aqui e fala isso. Ele fala, olha, o pecado que vocês estão cometendo vão fazer de vocês escravos. E o que é se tornar escravo do pecado? O que é se tornar escravo? É ser violentado pelo aquele mal. A pessoa não consegue mais se libertar. Eu atendo pessoas que dizem assim, eu não consigo largar o vício, eu não consigo largar, né, o adultério, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Por quê? Porque ela já se tornou escravo. Mas a verdade é que tudo é possível. Enquanto há vida, há esperança, e há possibilidade de se libertar, desde a hora que a pessoa tome uma posição de mudar a situação que ela está vivendo. Até porque ninguém é viciado, se torna viciado sem antes provar da coisa. E ninguém larga o vício se não abandonar o que está fazendo. É uma questão de querer da pessoa. O querer do homem, o realizar de Deus. Então, quando uma pessoa ela quer de fato mudar a vida dela, ela consegue. Porque Deus, ele deixou isso escrito, que quando uma pessoa toma uma posição de mudar de fato, que ela deseja de fato, e se entrega a essa mudança, ela consegue, porque Deus vai ser com ela. O problema é, será que quer? Será que a pessoa realmente quer mudar? Porque querer de boca é fácil. Amar de boca é muito fácil. Eu amo, como eu amo Deus, como eu amo fulano, como eu amo ciclano, mas só vive traindo. Então isso tudo é mentira, não é verdadeiro. Por quê? Porque no coração da pessoa não há um desejo de fato de mudança, de transformação. Isso, se não houver esse desejo, não vai conseguir mudar. Então, Deus, ele deixa claro que a atitude de cada um de nós é que vai trazer a resposta dele nas nossas vidas. Então, se você quer mudar, ainda há oportunidade. Essa é uma delas. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Então, em vez de ficar dizendo que você não consegue, por que você não toma uma atitude de mudar? Você pode, você tem capacidade para isso sim. O Senhor Jesus disse que aqueles que cometem o pecado é escravo do pecado, se torna escravo. Então, se você não quer ser escravo, começa a largar o pecado. Mas eu não consigo. Consegue. Você entrou, você também consegue sair. A questão é, você quer?
Se você quiser, isso pode acontecer. Agora, se você não quiser, aí realmente não há solução para os seus problemas. Eu sou muito direto nisso. Se a pessoa quer, biblicamente diz que o querer do homem e realizar de Deus, então, se a pessoa quer mudar a vida dela, ela consegue. Ela consegue. Nós temos testemunhos, vários testemunhos de pessoas que chegaram na igreja viciados, com problemas de enfermidade, problemas financeiros, no fundo do poço, problemas familiares, e por ter tomado uma atitude de fé e permanecido, alcançaram o milagre. Nós temos exemplos extraordinários disso. Nós temos o exemplo do próprio Gideão, que vivia uma vida frustrada, amargurada, né, onde tudo que eles plantavam, né, tudo que Israel implantavam, os inimigos vinham e roubavam todos os anos, até que chegou um ponto que Gideão tomou uma atitude de sair daquela situação. Ele tomou uma atitude. Ele não aguentava mais, aí foi para o lagar malhar o trigo ali. Então Deus se apresentou a Gideão, oportunidade. E ali começou a mostrar para Gideão que ele poderia sim sair daquela situação, mas teria que seguir algumas regras. E esse é o fator. Muitas pessoas não querem seguir regras. Elas querem viver a vida da forma delas. E aí, desculpe aí, mas não dá. Ou você segue a palavra do Senhor, ou aí, meu amigo, aí, minha amiga, não tem jeito. Vai pagar preço. E paga alto. Paga alto. Quantas mães agora não estão chorando por aí porque perderam seus filhos, ou pai? Quantas mulheres agora não estão sofrendo por agressões porque o marido está na mão da amante, ou a esposa está na mão do amante, né? E a coisa está desandando. Quantos empresários não estão falidos, né? Que eram bem-sucedidos. Por quê? Porque estavam no caminho errado. E com isso, colheram o fruto. Mais cedo ou mais tarde, todos vão colher. Não adianta. Tanto o que faz de bem, quanto aquilo que faz de mal. Não adianta, é bíblico. Não tem como fugir disso. Então, Gideão, durante ano, Israel fazia tudo de errado. A família de Gideão também, né? O povo de Israel vivia adorando outros deuses, fazendo tudo que era de errado. E com isso estavam pagando preço. Até que Gideão, num determinado momento, se revoltou contra aquela situação, não aceitando mais viver daquele jeito. Ele então foi malhar o trigo no lagar. E aí Deus se apresentou a Gideão. Quando a pessoa toma uma atitude de mudança, Deus ele se apresenta. Creio que hoje você quer tomar essa atitude, então Deus está se apresentando a você, dizendo, olha, eu sou contigo. Foi o que o Senhor falou para Gideão. Quando Gideão começou a malhar o trigo lá, Deus se apresentou e disse, olha, o Senhor é contigo. Gideão então contesta, né? Até porque a situação que ele estava vivendo e tudo que ele estava passando, e ele então contesta, falou, não, se Deus fosse comigo, eu não estaria desse jeito, né? E com certeza a minha vida não seria dessa forma. Então Gideão começa ali um diálogo com Deus, expressando toda a sua dor, todo o seu sentimento, tudo que ele estava sofrendo, que ele estava angustiado com aquilo, que ele não aceitava. Então Deus chega para Gideão e fala, olha, você vai livrar de Israel, porque eu sou contigo, vai nessa tua força. E Deus então daria oportunidade, mas Gideão teve que fazer a parte dele. Não é como muitos pensam, eu vou na igreja para Deus mudar a minha vida. Não é assim que funciona. Esse é o primeiro passo. Né? Tem as regras, porque Deus não vai abençoar uma pessoa que não tem o desejo de largar o pecado. Não adianta. Deus é justo. Não tem esse negócio, Deus é pai, Deus é bom, Deus é isso. É tudo isso aí. Mas isso, ele quando a pessoa toma uma atitude de mudar. Fora isso, não vai acontecer nada. Tanto é que Gideão, Deus começa a orientar Gideão o caminho que ele deveria percorrer para alcançar o milagre. Então Deus começou a mostrar, falou, Gideão, vocês fizeram do meu altar uma ruína, vocês abandonaram o caminho da fé, vocês deixaram de obedecer as coisas, passaram a adorar outros deuses,
passaram a fazer a própria vontade de vocês, e com isso, Satanás conseguiu destruir tudo. Né? Satanás conseguiu destruir tudo que eles produziam, ao ponto deles cavarem cavernas, né, nas montanhas para poder se esconder. Então Gideão, naquela revolta, foi malhar o trigo e Deus se apresentou a ele, porque Gideão já não aguentava mais viver a vida desgraçada que ele vivia. Ele deixa claro que ele tinha uma vida desgraçada. Por quê? Quando Deus fala que ele iria livrar Israel da mão dos inimigos, ele começa então ali a mostrar o problema da vida dele. Ele disse, olha, minha família é a última de Israel. Quer dizer, de todas as famílias de Israel, eles eram os últimos. Né? Então, os mais pobres, os mais miseráveis, os mais problemáticos, eles viviam uma vida desgraçada. Gideão expressa isso na sua conversa com Deus. E depois ele ainda diz o seguinte, além de dizer que a família dele era a última, ele disse, eu sou o último da minha casa. Quer dizer, tudo destruído, frustração, angústia. Gideão era rejeitado, era abandonado, né? Era uma pessoa que não tinha ninguém ao lado dele. Demonstrou isso no que ele fala. Mas, quando ele toma uma atitude de mudar, Deus se apresenta. Deus se apresenta uma pessoa que quer mudar de vida, que quer abandonar o erro. Deus se apresenta a ela. Porque Deus não faz acepção de pessoa, não quer saber se ela tem dinheiro, se ela é preto, branco, azul, amarela. Para Deus isso aí não importa. Né? Para Deus todo mundo é igual. O ser humano é um só. Entendeu? Independente se tem dinheiro, se tem conhecimento, se não tem, se é assim, se é assado, não tá nem aí. O que Deus ele quer é ver a atitude da pessoa de largar o mal que ela está vivendo. Aí Deus se apresenta. Deus se apresenta. Então Deus se apresenta a Gideão. Gideão começa a falar, pô, eu sou o último, minha família é o último. Quer dizer, tudo errado a vida dele. Ele vivia uma vida desgraçada. Desgraçada. Talvez eu esteja falando com pessoas que estão vivendo uma vida desgraçada. Droga dentro de casa, problema de prostituição, problema de adultério, problema de droga, problema de financeiro, problema de enfermidade, tudo dando errado. Tudo dando errado. Talvez, como Gideão, você até diga, olha, poxa, não tem jeito, cara. Minha vida é essa aí. Mas tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. E Deus se apresentou a Gideão. Deus se apresentou a Gideão. Porque Gideão tomou uma posição de mudar. Se você tomar uma posição hoje de mudar, Deus vai se apresentar. E através dessa mensagem, eu creio que Ele já está se apresentando a você. Dizendo, olha, vem, não fica aí não. Vinde a mim, vós cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Toma posição, venha hoje, já está numa reunião na igreja, aqui na Igreja Nação de Deus, aos domingos nós temos reuniões de manhã, 9h30 da manhã, e à noite, né, às 19h30, às 7h30 da noite, nós temos reuniões para abençoar vidas. Trazemos a palavra, fazemos a oração, levamos as pessoas ao entendimento de que a vida dela pode ser ainda transformada se ela crer. Né? E Gideão, então, começa a obedecer a Deus. Deus chama Gideão para o altar, Deus pede Gideão para arrumar o altar, Deus chama Gideão para o sacrifício. Então Deus começa a mostrar a Gideão que ele tem que seguir algumas regras, e essas regras beneficiariam a vida dele. Então Gideão, entendendo isso, obedeceu, e Deus deu o livramento a Gideão de um povo inumerado como a areia da praia, com 300 homens, todo mundo já conhece essa história. E Deus deu o livramento a Gideão. O que eu quero passar para você nessas palavras que eu trouxe é que ainda há solução para os seus problemas, sim. Talvez você já não consiga ver isso. Né? Talvez Gideão não conseguia ver, mas ainda há solução. Existe um Deus. E esse Deus, ele só espera a gente tomar uma posição de fé. Ele só espera a gente clamar a Ele. E ter no nosso coração um desejo de fato de mudar. E aí a gente, obedecendo a palavra de Deus, alcançamos o milagre tão desejado. Então, não abra mão da sua vida, não desista,
não deixa nada falar que já era, que acabou. A última palavra é do Senhor, tá certo? E ele diz aqui, tudo é possível ao que crê, enquanto há vida há esperança. Então, abrace essa palavra, comece a lutar, mesmo que você não veja condições nenhuma, como Gideão não via, ele olhava, não via solução para os problemas dele. Mesmo que você não veja humanamente nenhuma condição de você vencer, creia em Deus, creia na palavra dele, porque a palavra de Deus, ela traz a realidade para nós daquilo que nós estamos passando, mas através disso Deus nos mostra como mudar essa situação. Então Deus trouxe para Gideão a realidade, realmente é tudo isso que você está falando, mas eu posso levar você à vitória, se você obedecer, se você fizer a minha vontade. E aí começou uma caminhada linda de Gideão, aonde trouxe para ele a vitória. E hoje Deus está dizendo exatamente isso para você. Eu sou contigo, tá? Não desista, não pare, venha para mim, você que está afastado, né? Você que se afastou do Evangelho, você que saiu da igreja, você por causa dessa pandemia está deixando de frequentar as reuniões. Olha, volte, não espere não. Deus tem uma vitória para você, Deus tem uma vitória. E não é pequena, porque Deus não faz milagres pequenos na vida de ninguém. Deus faz milagre grande na vida das pessoas. Então volte, começa a pegar firme. Eu te garanto que ainda hoje, eu tenho certeza que meu Deus pode te dar a resposta que você busca. Mas precisa que você dê o primeiro passo. Precisa que você caminhe. E aí, através disso, o Senhor vai te dar força, vai te dar visão, sabedoria, entendimento daquilo que você deve fazer. E com certeza, você obedecendo vai alcançar o milagre. Tá certo? O Senhor Jesus disse, vinde a mim, vós cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tirarei o seu fardo que é pesado e darei o meu que é leve. Venha ainda hoje. Não espera não. Venha mudar a sua vida. Venha sair desse marasmo que você está vivendo. Tá certo? Talvez você está sendo vítima de injustiça, de perseguição, de problemas financeiros, problemas espirituais. Você pode dizer, olha, fizeram alguma coisa, né, para destruir a minha vida. Isso tudo pode mudar hoje se você tomar uma posição de fé. Acredite, você pode vencer. Você pode vencer. Foi isso que Deus falou para Gideão. Você pode, Gideão, vencer. Gideão, ele só olhava para os problemas. Eu sou o último, minha família é o último, não tem condição, quem sou eu? Sou mais pobre, sou mais fraco, sou mais miserável. Gideão só via a fraqueza. E Deus falou para ele, Gideão, eu sou contigo. E quando Gideão entendeu isso, Gideão abraçou a fé e alcançou o milagre tão desejado. Então, em vez de você ficar aí, olhando para os seus problemas, para a dificuldade, para a situação que você está vivendo, dizendo que você não tem condição, porque você não tem dinheiro, porque você não tem conhecimento, porque você é isso, que você é aquilo, use a sua fé. Porque Deus não precisa de nada seu para mudar a sua vida, a não ser da sua fé, da sua atitude. Então se lance hoje ainda no altar de Deus. E eu te garanto que a sua vida vai ser abençoada. Amém? Olha, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu sou o Bispo Renato da Igreja Nação de Deus. Estou aqui sempre para te abençoar. Tá bom? E compartilhe esse vídeo. Entre no meu canal Bispo Renato de Souza no YouTube. Se inscreva. Deixa seu like. Para a gente poder alcançar mais vidas, né, que estão aí sofrendo. E precisa de uma palavra para que ela venha sair, né, da situação que ela está vivendo. E você pode nos ajudar a fazer isso, tá bom? Que Deus abençoe, fique na paz, em nome de Jesus. E não se esqueça, hoje é o dia do seu milagre.